Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Senta aí um pouquinho, o voo foi cancelado por alguns instantes. Senta aí, aperta os cintos. Que experiência gostosa, né, meus irmãos? Shalom para todos vocês, boa tarde. Muito feliz de estar aqui com os irmãos. Nesses 2 dias tem sido tão poderoso tudo que nós temos vivido, tudo que nós temos visto e ouvido aqui. E eu queria rapidamente, eu tive a oportunidade de fazê-lo durante nosso momento de conversa aqui com os pastores. Eu queria rapidamente apresentar uma comitiva que está com a gente. Pastor Luiz, pastor Yara, vão ficando de pé à medida que eu for chamando vocês, por gentileza. Pastores lá em Demerval, Lobão, Piauí. Pastor Kelvin, casado com a pastora Mari, pai de 2 meninas maravilhosas. Também ali no fundo está comigo o pastor Rosenberg, pastor da igreja em Juazeiro. Pastor Kelvin é pastor em Feira de Santana, Bahia. Pastor Rosenberg é pastor em Juazeiro, também Bahia, cidade que fica ali do outro lado da ponte, em Petrolina. Está comigo também os pastores auxiliares nossos lá, da nossa igreja. Pastor Jair e a pastora Selma. O Rosenberg é casado com a pastora Lisa, pais do Benjamin. E o pastor Jair e a pastora Selma são pais de 32. É isso mesmo, 32. São 30 adotivos do coração, que eles tomam conta lá na casa de apoio, e 2 biológicos, né? E também o pastor Ítalo, casado com a pastora Pamela. Pais também do Caleb, estão em casa assistindo pela internet. Inclusive ela mandou a foto ali no grupo dos pastores. Então essa equipe está comigo. E a primeira dama maravilhosa, fica de pé, meu amor. Como diz minha mãe diz assim, ó, papai só dá muito, né? Então essa mulher maravilhosa, linda, minha esposa, a Olivia, está rodando na mão de alguém por aí. Eu não sei onde ela está, mas ela está na mão de alguém por aí, tá? Gente, obrigado, podem sentar. Muito feliz de estar aqui com vocês. Tem sido realmente muito especial. Obrigado pelo acolhimento, tá? Pastor Robson, muito obrigado pelo acolhimento. Pastora Rose, pelo coração de vocês. A gente está muito feliz de estar aqui com os irmãos. Gente, antes de entrarmos aqui, de fato, na palavra, nesse momento da palavra, eu queria passar um vídeo para vocês de uma escola ministerial que nós vamos realizar lá em Petrolina, dia 16 a 18 de junho. É uma escola que vai tratar sobre os 5 ministérios, baseado ali em Efésios 4:11. Serão 3 dias intensos de treinamento profético, apostólico, evangelista, pastoral. Então a gente pode soltar o vídeo. Vocês são nossos convidados para estar com a gente, participar desse mover que Deus está promovendo lá no nosso meio, no Nordeste. Virá buscar pão nessa casa. Sim, preparem o alimento. A palavra que está sobre essa casa é que ela é um celeiro para as nações. Chegou o tempo de cantar! O tempo é chegado. Jesus disse que não se pode esconder uma cidade edificada sobre uma montanha. Por isso, a partir de junho desse ano, nós estamos abrindo vagas para todo o Brasil, para um treinamento comigo e com toda a nossa equipe ministerial aqui na SEM Petrolina. Também vão estar conosco nessa oportunidade apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres convidados para um super treinamento sobre os 5 ministérios. A Escola de Dascalia nasceu com o intuito de trazer sã doutrina, discipulado e empoderamento para o corpo de Cristo, para um grande avivamento que está vindo nos últimos dias, e você é nosso convidado para fazer parte dessa história.
Glória ao nome de Jesus, amém? Aleluia! Você é meu convidado para a gente sentir o calor do Nordeste, gente. E o fogo de Deus está pegando ali, hein? Tem alguns estados que já confirmaram presença, tem amigos que estão indo do Piauí, irmãos que estão indo do Maranhão, alguns irmãos que estão descendo do Ceará para lá. A gente está fazendo essa grande convocação, a gente crê que vai ser um tempo muito poderoso, tá? Então eu espero mesmo que vocês enviem representação aqui de Brasília para estar lá com a gente nesse tempo, amém? Graças a Deus por isso, meus irmãos. Eu queria pedir para você abrir em 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel capítulo 2. Verso 8, nós vamos ler. Hoje eu vou falar sobre, baseado no tema Nascidos para Reinar. E eu gostaria de trazer algum embasamento teológico nesse sentido. Em um segundo momento nós vamos falar um pouco sobre a vida da realeza e alguns atributos da mesma. E vamos fazer uma conclusão falando sobre a necessidade e o objetivo de Deus de nos empoderar, de fazer que de fato nós sejamos corajosos para tudo que Ele tem reservado para nós e um destino poderoso. 1 Samuel capítulo 2, verso 8. Eu, à semelhança de alguns irmãos aqui, tenho alguns cadernos. Esse é um dos cadernos, esse é o caderno desse ano. Eu tenho vários cadernos na minha casa. Existem alguns cadernos que estão dentro de uma caixa que eu não visito mais. De vez em quando eu revisito esses cadernos, mas eles são para mim uma espécie de inventário, onde eu coleciono algumas palavras. E alguns versículos que eu vou compartilhar com vocês são versículos que fizeram muito sentido para a minha vida e para a minha trajetória. E para mudar a minha mente no que diz respeito a entender a minha origem e, sobretudo, o meu destino. Em 1 Samuel capítulo 2, verso 8 está escrito: levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e Ele assentou sobre elas o mundo. Você pode dizer amém, meu irmão? Amém. Olha para o crente que está do seu lado, faz uma cara bem profética, diz assim para ele: você está no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Aleluia, você crê nisso? Você precisa entender definitivamente que Deus reservou para você um destino poderoso. Quando nós olhamos as Escrituras, deixa Deus falar ao seu coração, nós vamos perceber textos como Romanos 8, a partir do verso 28 ao 32, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito, e aqueles que de antemão conheceu, os predestinou, para serem semelhantes à imagem do seu Filho primogênito. Você foi escolhido por Deus, desde a eternidade, para ser semelhante a Jesus. Esse é definitivamente o seu propósito. Romanos capítulo 8 é considerado por alguns estudantes da teologia como o Monte Everest, talvez o ponto mais alto da teologia paulina. E quando Paulo vai falar sobre sermos predestinados, Paulo diz que nós fomos criados por Deus e feitos por Deus através de um design inteligente para sermos a mesma imagem do que Jesus, cópias de Jesus. Ele continua falando nos versos seguintes que aqueles que ele predestinou, a esses também chamou. Aqueles que ele chamou, ele também justificou, e aqueles que justificou, glorificou. Nós precisamos entender que a glorificação do corpo já é uma obra encerrada. A partir do momento que eu me identifico com Jesus Cristo na sua morte e na sua ressurreição, a pessoa de Jesus passa a ser gerada em mim automaticamente. Agora observe,
Se é verdade que Jesus está dentro de você, é verdade também que o Deus Jesus que está dentro de você precisa crescer e amadurecer. E esse processo de crescimento e amadurecimento é o que a Bíblia chama de desenvolvimento ou plenitude. Ou como Jesus disse em Mateus capítulo 5, 17, ele disse, para que sejais perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Note que a palavra perfeito ali é a palavra grega telos ou teleios, que significa maduro ou desenvolvido. O que ele quer dizer é que todo discípulo, todo seguidor de Jesus, que se identifica com o seu mestre na sua morte, na sua ressurreição, tem um propósito e tem um objetivo de vida. E qual é o objetivo de vida, Ítalo? Se tornar parecido, semelhante ou igual a Jesus. Quando eu olho para as Escrituras, eu encontro Efésios capítulo 1, verso 4 ou verso 8, não precisa colocar, eu só vou citar e alguns versículos nós vamos ler. Efésios capítulo 1, verso 4 e também o verso 8 é muito interessante, porque em Efésios, Paulo faz uma teologia sobre a natureza, a vocação e o propósito da igreja, e ele diz a respeito dos crentes que nós estamos agora em Cristo Jesus, olhe para cá, em uma nova condição. Ítalo, que condição é essa? Assentados com Jesus Cristo, nas regiões celestiais. Eu acho que você não entendeu. Quando nós nos identificamos com Jesus em sua morte, em sua ressurreição, nós somos colocados em uma condição nova. É uma condição de supremacia, de estarmos acima, diz as Escrituras, de todo o trono, principado e potestade. É interessante que se você for estudar alguns autores, por exemplo, o Atmani, em A Vida Cristã Normal, chama isso de a vida substituída. Ele diz que todo crente que se identifica com Jesus na sua morte e na sua ressurreição, passa agora, como já foi citado diversas vezes aqui, Gálatas capítulo 2, verso 20, a não viver mais, mas a vida de Cristo está sendo gerada nele, de maneira que não é ele mais quem vive, não é ele mais quem atua, mas Cristo, o próprio Cristo está vivendo, está atuando nele, de forma que ele está em uma nova posição. Essa posição nós estamos chamando aqui nessa conferência de realeza. Outros autores dão para isso, outros autores pentecostais, como John Owen, por exemplo, dava para isso o nome de a vida ascendida. O que é isso, Ítalo? É um estilo de vida, de viver a partir de um trono. Eu não vivo mais a minha vida a partir das circunstâncias e eu não conheço mais nenhum ser humano segundo a carne. Mas a vida que vivo agora vive uma nova condição, ou seja, uma vida exaltada a partir do trono. De forma que quando eu olho para as circunstâncias, eu não olho mais para elas de baixo para cima, mas eu começo a olhar para todas as coisas de cima para baixo na minha nova posição em Jesus Cristo. Isso é libertador e isso vai fazer toda a diferença na nossa caminhada. As Escrituras dizem que nós fomos predestinados para sermos gloriosos. Hebreus capítulo 2, verso 10, não precisa abrir, Gálatas capítulo 4, versos 6 e 7, vão dizer que todos nós, a partir do momento que confessamos a Jesus Cristo, fomos incluídos na família de Deus e passamos a nos tornar herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Durante muito tempo eu ensinei à minha igreja que o propósito eterno de Deus era: Deus está em busca de uma família com muitos filhos semelhantes ao seu primogênito. Esse é o objetivo. Deus buscando um povo que se parecesse com Jesus, de maneira que ele se encontra nesse povo e ele se identifica, e esse povo agora tem capacidade representativa. Por isso Jesus podia afirmar e dizer: olha, vocês querem conhecer o Pai, olhem para mim, porque o Pai se manifesta através das minhas atitudes. O Pai se manifesta através do meu caráter e das minhas ações. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia e nós vamos ler alguns textos. Pode lançar aí no telão.
Já foi citado, mas observe. 1 Pedro capítulo 2, verso 9, diz que nós somos sacerdócio real. Amém? Você está comigo? Amém. Nós somos geração eleita, nós somos sacerdócio real. Olha para cá. Geração eleita e sacerdócio real. Apocalipse capítulo 1, verso 6, pode colocar. A Escritura diz que Deus preparou para o seu povo, para a igreja, tronos. E o objetivo é que nós, escute isso, nos tornemos um reino de sacerdotes. Apocalipse capítulo 1, verso 6, como também Apocalipse capítulo 5, verso 10, vai dizer que nós fomos chamados para sermos reis e sacerdotes. E observe o que um rei e um sacerdote faz: ele governa com Jesus Cristo. Então, independente da sua posição teológica, nós não estamos falando do porvir, nós estamos falando do reino presente. O objetivo é, segundo Romanos capítulo 5, verso 17, que esse sacerdócio e essa realeza já seja exercida no tempo presente, irmão. Coloca Apocalipse 5 e 10 para mim. Eu quero dar essas bases para que esses versículos sejam como uma espécie de abalizador para você. Seja como lugares onde você vai poder visitar depois dessa conferência, e você vai pegar esses versículos e você vai orar sobre eles, e você vai meditar neles. O texto que nós lemos, sabe, diz que ele levanta o pobre do pó e do monturo e o faz assentar no meio dos príncipes. Quando eu vou para as Escrituras, eu encontro a vida de uma pessoa que foi criada para reinar. Um homem que nasceu para reinar. Eu estou me referindo a um dos meus heróis da Bíblia Sagrada, o rei Salomão. Sabe, irmãos, Salomão nasceu com um propósito. E o propósito dele era assumir um reino. Toda a vida de Salomão foi preparada, construída e instruída para que ele pudesse reinar a partir do momento que ele tivesse uma coisa que eu e você precisamos alcançar: maturidade. Nós só podemos exercer a realeza quando nós alcançamos essa maturidade. Quando você percebe em 1 Reis capítulo 3, verso 1, por exemplo, Salomão já tinha sido instruído pelo seu pai Davi, ele já tinha sido instruído pelos conselheiros, e ele tem uma experiência com Deus no Monte Gibeá. E ali em Gibeá o Senhor aparece, diz a primeira vez para Salomão, e Deus aplica um teste em Salomão, diz para ele: me peça o que você quiser, qualquer coisa eu vou te dar. A Escritura diz que depois de apresentar mais de 1000 holocaustos para o Senhor e ter essa experiência de olhar para Deus, Salomão pensa bem e ele diz: Deus, o Senhor pode me dar um pouco de sabedoria para que eu governe o seu povo? E é interessante porque quando ele pede sabedoria, Deus diz: pediste bem, e porque você pediu sabedoria, eu vou te dar todas as outras coisas que as pessoas querem. Preste atenção nisso. Salomão já era sábio para fazer esse tipo de pedido. Salomão já tinha um coração habilidoso para fazer esse tipo de pedido. Por quê? Porque só uma pessoa que já é sábia pede para Deus mais sabedoria, irmão. Salomão está fazendo algo que Jesus ensinou para nós em Mateus 6,33. Você conhece esse texto? Ele disse: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão. Então olha para o irmão que está do seu lado, ensina algo para ele, diga para ele: quando você prioriza a lista de Deus, Deus atende a sua lista. Eu não vou fazer disso uma doutrina, mas tem sido assim na minha vida, e eu tenho certeza que algumas pessoas que estão aqui podem testificar isso. Então Salomão é um homem que nasceu para o reino, ele foi criado para isso, ele foi ensinado e ele foi instruído para isso. Quando nós falamos que somos reis e sacerdotes, preste atenção nisso, é interessante você notar a habilidade e a condição dessas duas figuras que aparecem. Primeira, eu sempre dou para as pessoas o livro
de Provérbios, para que eles possam meditar. Porque o tema principal de Provérbios é a formação de um rei. E do capítulo 1 até o capítulo 9 de Provérbios, são somente ensinamentos de Davi, de Batseba, sobre como Salomão poderia se tornar um bom governante. Então, se você quer ter uma mente da realeza, estude o livro de Provérbios. Agora, se você quer ter uma mente de sacerdote, estude o livro de Levítico. Parece que não tem nenhuma relação entre esses dois, mas Levítico foi escrito como um manual para os sacerdotes. E ali em Levítico nós vamos aprender que Deus é exigente, sabe? Que Ele pede coisas às vezes inusitadas. Nós vamos aprender que o nosso Deus, Ele é muito criterioso naquilo que Ele diz e nas suas aplicações. E que todas as pessoas, para se aproximarem de Deus e para entrarem diante dEle, no Santo dos Santos, precisam ter uma vida em santidade, em santificação e em honra, como já foi dito. Então, quando eu estou ensinando sobre esse assunto, eu sempre dou para as pessoas: se você quer aprender a ser um rei, leia Provérbios. Mas se você quer aprender a ser um sacerdote, estude o livro de Levítico. Porque esses dois são uma combinação daquilo que eu e você devemos nos tornar. Nós somos chamados para quê, Ítalo? Para sermos reis e sacerdotes e governarmos com Cristo. Se você está aí, diga assim. Então observe, nós estamos falando de uma condição que precisa ser agregada, adquirida. Uma condição que precisa ser buscada de todo o nosso coração. Eu quero que você abra lá em 1 Reis capítulo 10, eu quero te mostrar isso. Salomão cresceu nisso, sabe? Ele foi instruído pelo seu pai Davi. O desejo do coração de Davi era que Jerusalém fosse a capital mundial da adoração, e ele conseguiu fazer isso. Ele fez isso deixando para o seu filho um enorme projeto de um templo que ele pudesse construir para o Senhor. Só que Davi não estava apenas preocupado em levantar um prédio, ele estava preocupado em preparar pessoas que pudessem trabalhar no funcionamento desse prédio. Então o que Davi fez antes da sua partida foi instituir sacerdotes que adorassem ao Senhor, adoração noite e dia, e instruir, criar e educar um menino para que ele pudesse assumir o governo e ser um bom governante. Então Salomão cresceu nisso, nos ensinamentos do seu pai, como nós ouvimos aqui o relato do pastor Ezequias essa manhã. Como essa mente transgeracional pode ser passada, sabe, de pais para filhos, e a Bíblia diz que isso pode chegar até 1000 gerações se formos fiéis. Então Salomão, ele está ligado a todas as palavras que Deus falou a Davi. Ele está olhando para o que Deus estava construindo no coração de Davi. Davi levantou os sacerdotes que pudessem estar diante da arca do Senhor noite e dia, adorando. E ele cria esse menino para que ele fosse um bom governante. Ele se torna um homem muito sábio. A pessoa mais sábia que já andou sobre a face da terra depois de Jesus Cristo, é óbvio. E há um momento em que Salomão vai receber uma visita de uma corte real. Você sabe que é comum entre os príncipes e entre os governantes de nações estrangeiras visitarem a nação um do outro para aprender aquilo que é bom. Então Salomão recebia diversos viajantes e caravanas que vinham de lugares distantes para ver a sua sabedoria. E essa passagem nos fala sobre um encontro tremendo. 1 Reis capítulo 10. A partir do verso 1 diz assim: tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro, e pedras preciosas, e compareceu perante Salomão, e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, observe, e a casa que edificara. Verso 5. Viu também a comida na sua mesa,
viu o lugar dos seus oficiais, viu o serviço dos seus criados, olhou para o traje, para a roupa deles e para os seus copeiros, viu o holocausto que ele oferecia na casa do Senhor, e ela ficou como fora de si. Deixa eu dizer uma coisa para você. Algumas pessoas acreditam que conhecimento é transferência de informação, que sabedoria é ter capacidade de absorver a maior quantidade de informações. Isso é mentira. Educação é aquilo que fica depois que você esquece que você aprendeu. Vou repetir. Educação é o que fica depois que você esquece o que você aprendeu. Por que Salomão se tornou quem se tornou? Porque ele estava sendo criado em um ambiente poderoso, em uma atmosfera que trouxe para ele segurança e liberou o seu destino para governar. Quando a rainha de Sabá entrou na presença de Salomão, ela ficou deslumbrada com a sua sabedoria, mas sabe a coisa que mais chamou a atenção foi quando ela olhou para a toalha de mesa que estava posta sobre a mesa que ele servia a sua comida. Então ela olhou para a roupa dos seus criados e dos serviçais, e ela olhou para a escadaria que ele mandou construir, que ia da sua casa para o palácio, e quando ela viu aquela riqueza de detalhes, ela disse: uau, Deus só pode estar nesse lugar. Porque a realeza e a excelência estava em todas as coisas. Escuta, deixa Deus falar o seu coração. A pergunta é, Ítalo, por que Salomão se tornou assim? Preste atenção nisso, querido. Salomão foi nascido para esse propósito. Ele foi criado para isso. Sabe, dentre todos os filhos de Davi, havia um filho que Davi colocava no seu regaço, e ele dizia: meu filho, você nasceu para governar. Meu filho, está vendo tudo isso aqui, que o pai conquistou através de lutas e de batalhas? Isso, meu filho, um dia vai ser seu, e você precisa ter responsabilidade para assumir. Sabe, meu filho, o papai está gastando os seus anos para juntar ouro e prata e madeira de qualidade, e Deus me deu o desenho do templo, mas é você quem vai construir esse negócio, filho. Eu estou passando o bastão para você. E Salomão cresce ouvindo as instruções do seu pai e da sua mãe, reforçando a sua personalidade, dizendo: você é especial pra caramba. Eu não sei em que tipo de ambiente familiar você foi criado. E eu vou falar, tudo que eu vou falar aqui hoje é com muita verdade e com muito temor debaixo do sangue de Jesus. Eu nunca vivi dentro de um ambiente de insegurança e de medo. Minha família teve vários problemas, mas eu nunca lutei contra sentimentos de rejeição. Eu cresci desde pequeno dizendo: você nasceu para fazer grandes coisas. Desde pequeno eu sentava no colo da minha mãe e ela dizia: filho, o que você fizer vai dar certo. Você é amado, você é especial. Sabe, Ítalo Bruno, você nasceu de um milagre, e eu sei que você está destinado para fazer uma coisa muito grande na terra. E nos momentos mais difíceis da minha vida, nós já passamos por muitas dificuldades, desde a escassez de recursos, até a problemas de desordem familiar. Mas nos momentos mais difíceis da minha vida, as palavras que ficavam na minha memória e no meu coração eram: você é amado, você é amado. Sabe quando isso se potencializou? Escute, isso se potencializou ainda mais depois que eu conheci o Pai das Luzes, o nosso amado Jesus. E depois que eu conheci a Cristo de fato, eu me entreguei a Ele. Eu percebi o quanto eu era especial e o quanto eu era amado, e não importava o que as pessoas dissessem, eu sabia que Deus havia me chamado para fazer, pastor Kelvin, uma grande obra para Ele, cara. Eu lembro que com 17 anos de idade, eu já sabia que eu nasci para ser pastor, para estudar teologia, para ensinar a palavra de Deus às pessoas. E muitas pessoas vinham me oferecer emprego e vinham tentar me desviar do propósito. Eu dizia: não, você não está entendendo, eu tenho uma palavra. E as pessoas olhavam para a minha necessidade e diziam: meu filho, mas você está passando necessidade. Eu sim, eu sei, mas isso é temporário, eu tenho uma palavra. E o que Deus falou para mim vai se cumprir.
Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui hoje. A afirmação da identidade de uma pessoa é a coisa mais importante que ela tem. Escute isso. Escute. Os pensamentos que vêm na sua cabeça quando você está em situações de apuros são as verdades mais poderosas que você sabe a respeito de você mesmo. Vou repetir. Os pensamentos que vêm na sua cabeça quando você está em situações de apuros são as verdades mais poderosas que você sabe sobre você mesmo. Eu pergunto a você nessa tarde, olha para cá. Quais têm sido os pensamentos que têm passado frequentemente sobre a sua cabeça quando você está em situações de necessidade? Nós vivemos uma geração, e principalmente uma nação órfã de pai. 70% da população carcerária não tem o nome do pai na cédula de identidade. O Brasil hoje é um dos maiores países na América Latina de famílias disfuncionais. E isso tem criado e tem gerado crise de identidade nos nossos filhos e filhas. Não encontramos mais jovens que sejam vocacionados, que digam: eu nasci para fazer isso, ou eu nasci para ser aquilo. Em grande parte, esse problema passa pela falta de afirmação da identidade dos pais sobre os seus filhos. Deus me trouxe aqui nessa tarde para dizer para você: você nasceu para reinar, cara. E não importa quais são as circunstâncias que você esteja vivendo, nem as situações que você esteja passando na sua vida, você foi predestinado para isso. Sabe, um dia Deus chamou um menino que não se achava capaz, e ele disse para ele em Jeremias capítulo 1, não diga que você não sabe falar, porque antes que você nascesse desde o ventre da sua mãe, eu te escolhi, sabe, eu te ungi desde o ventre, e as nações eu te dei por profeta, então vai e fala as minhas palavras. A afirmação da identidade. Entender que eu nasci com um propósito e com um destino que foi escrito pelo meu Pai desde a eternidade. O livro do destino do Salmo 139 diz que antes que você viesse ao mundo, quando você era uma substância informe no ventre materno, Deus te conheceu e escreveu todos os seus dias em um livro que está diante dele. E escuta, eu quero profetizar nessa tarde, eu quero dizer: você vai viver aquilo que está escrito nesse livro em nome de Jesus. O Chris diz no seu livro Os Caminhos Sobrenaturais da Realeza: precisamos voltar à mentalidade da infância, a fim de entendermos o quão excepcional somos para Ele. Crianças que estão sendo criadas em um lar saudável sabem que seus pais as adoram e fariam qualquer coisa para protegê-las. Que tipo de pessoa podemos ser, diz ele, quando formos ensinados que somos importantes? E quando não somos inseguros sobre quem nós somos? Cara, isso é a coisa mais importante. Ter a sua identidade formada, mas você precisa entender que sempre vai haver aqueles momentos onde a sua identidade será colocada em xeque, como o próprio Jesus na tentação no deserto. Ele acabou de ser batizado por João e os céus se abriram, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba, e Deus disse do céu: este é o meu filho amado, eu tenho prazer nele. Mas logo em seguida Jesus é levado para ser tentado, e a primeira coisa que Satanás vem questionar é a sua identidade. Se tu és o filho de Deus, fala com que essas pedras se tornem pães, ou lança-te aqui abaixo. Satanás sempre vai tentar mexer com isso. Então, se formos repetitivos, não tem problema. Nós precisamos que você saia daqui entendendo isso. Entender que eu fui predestinado para isso e que eu estou sendo criado em um ambiente seguro vai trazer para mim essa
afirmação sobre a minha identidade, sobre saber quem eu sou. Deixa eu contar para você uma heresia particular, posso? Sim ou não, irmão? Sim. Estamos entre pastores e líderes, né? Eu já ouvi muita gente falando, eu já li em livros, e eu acho que eu já até preguei sobre isso. Quando nós olhamos para Davi, nós dizemos, Davi era rejeitado, Davi lutava com sentimentos de inadequação, ele era o menor da família, estava pastoreando as ovelhas do seu pai no deserto. Mas tem um detalhe que a gente deixa passar. Alguém sabe me dizer o que significa o nome Davi? Hã? Deixa eu dizer uma coisa para você, olha para cá, deixa Deus falar o seu coração. Na cultura semita, o nome determina o destino de uma pessoa. Quando esse menino recebe o nome de Davi, todas as vezes que o seu pai chama o seu nome, o pai está afirmando para ele uma coisa que eu e você precisamos afirmar para os nossos filhos todos os dias. Você está aí, irmão? Dá um glória a Deus para me saber que você é crente. Então, quando Davi vai enfrentar o urso ou o leão, que injustiça. Quando Davi vai enfrentar o filisteu de Gate e Golias, que injustiça. Porque Davi tem uma coisa muito poderosa dentro dele. Quando ele está em situações de apuro, Jonathan, a primeira coisa que vem à mente de Davi é o significado do seu nome. E talvez seja por isso, só por isso, que ele é o primeiro personagem a escrever no Salmo 18, Deus, eu te amo. Davi é um homem que entende de amor e de um relacionamento profundo com a paternidade de Deus. E você vai encontrar nas Escrituras Sagradas um homem chamado segundo o coração de Deus. É esse rapaz. Ele sabe para que ele veio. Ele entende qual é o seu propósito. E a sua identidade está bem firmada. Daniel capítulo 10, verso 11. A mesma coisa aconteceu com Daniel na Babilônia. O anjo desceu do céu e disse, Daniel, você é amado. Você é conhecido no céu. E escuta, desde o primeiro momento que você dobrou os seus joelhos para orar, a sua oração já foi respondida, cara. Então, desculpa, irmãos, sabe, às vezes eu me sinto um pouco inadequado nas igrejas, tanto eu quanto o meu irmão, nós nunca lutamos contra sentimentos de inadequação, e eu sei que às vezes isso é muito violento de dizer, porque a maioria das pessoas na nossa nação e nas igrejas por onde passamos lutam contra esses sentimentos. Houve uma situação muito emblemática que aconteceu nesses dias. Nós fomos para o aniversário de 80 anos da minha avó. Minha avó tem 12 filhos, 24 netos, 17 bisnetos. Nós fizemos um aniversário de 80 anos dela. A família estava toda reunida, aquela familiarada toda, né? Todo nordestino, você imagina como é aquele negócio. Maravilhoso, meu pai deu o discurso, chorou. Aquele negócio. Minha avó tomou a palavra para falar, senhorinha, mulher de oração, sabe aquelas irmãs do coque. Pegou para dizer, disse, irmãos, eu louvo a Deus, eu agradeço que a minha família só tem gente boa e minha família só tem gente honesta, viu? E eu tenho um neto que é pastor, está ali, e é a coisa mais linda da vovó. E eu tenho outro também, meu irmão, que é missionário lá dentro do exército. E ela não falou dos 12 filhos, nem falou dos outros 20 e poucos netos, irmão. E todo mundo ficou olhando para mim e falou, é o queridinho da vovó, fazer o quê? Se Deus me ama pra caramba! Olha para quem está perto de você, faz uma cara de crente e diga para ele, você é muito amado. O segredo das vitórias de Davi estava no poder da sua identidade.
Deixa eu dizer uma coisa para você. Os segredos da sua vitória estão no poder da sua identidade. Isso é muito poderoso, isso é muito importante. E não importa a família que você nasceu, ou se você é órfão de pai ou de mãe, ou se você vem de uma família disfuncional. Sabe, não existem vítimas no reino de Deus. Tudo bem? Se talvez você não foi tratado e amado como você deveria. Deus colocou pessoas lá que deveriam fazer esse trabalho e eles não fizeram, mas não importa. Você foi incluído na família de Deus e eu quero dizer para você que você é especial para Ele. E existe um destino poderoso sobre a sua vida. Então, por favor, se levante e seja quem você nasceu para ser, meu irmão. Ora, manda leba, xerecanda labarai. Oh, xenandere balabassou que narabaxi. Quando você descobrir o poder da sua identidade que está baseada nesse amor, você vai entender que isso não é superestima, não tem a ver com superestima, por favor, irmão. Sabe, falsa humildade não é espiritualidade. Eu vejo muita gente com muita falsa humildade. Não, porque eu sou menor. Não, porque, irmão, eu não sei. O que eu sei, eu digo, eu sei fazer isso. O que eu não sei, eu digo, irmão, eu não sei fazer isso. Você pode me ajudar? Às vezes, a falsa humildade esconde um orgulho velado dentro do nosso coração. Ou talvez um sentimento de rejeição e de necessidade de afirmação de terceiros. Não nos expomos e não queremos mostrar as nossas feridas porque somos inseguros sobre quem somos. Esse é o ponto. O Chris conta o seu testemunho no livro e ele diz como ele lutou durante muitos anos dentro de uma família disfuncional, vendo a sua mãe ter vários relacionamentos de homens agressivos e abusivos, e ele sempre lutou contra isso. E sabe, existe uma palavra muito poderosa em Provérbios capítulo 30, verso 22, que diz: existe uma coisa que a terra não pode suportar, quando um escravo se torna um rei. Sabe por quê? Deixa Deus falar o seu coração. O escravo e o órfão começam a reproduzir o seu sistema de crenças por onde ele passa. Então, como ele é uma pessoa insegura sobre a sua identidade, ele está tomado pelo espírito de medo, ele se torna uma pessoa controladora, opressora e abusiva. E algumas dessas pessoas estão sobre os altares da nossa igreja. O que é pior, pastora Rose, um líder ferido com o microfone na mão machuca muita gente. Às vezes não entendemos o trabalhar de Deus. Porque será que Deus permite que aquele menino hebreu fosse lançado sobre as águas do Nilo para ser adotado pela família real do Egito? Aquele menino foi criado em uma vida palaciana, como já foi dita. Moisés foi instruído na língua dos caldeus, nas antigas filosofias egípcias, e ele se tornou um príncipe na corte de Faraó. A vida de Moisés pode ser dividida em 3 etapas de 40 anos. 40 anos onde ele liderou o povo na marcha rumo à terra prometida. 40 anos onde Moisés passou aprendendo a cuidar de ovelhas na casa do seu sogro Jetro. Mas os 40 anos que ele viveu na corte real do palácio de Faraó foram tão importantes quanto os outros 2 períodos de 40. Sabe por quê? Esses anos foram formativos sobre a sua mente. A tarefa de Moisés era ir até um povo escravizado, um povo que havia sido explorado e um povo que tinha problemas com baixa autoestima. Então aquelas pessoas passaram durante 430 anos, segundo o Êxodo capítulo 13, verso 8, sendo oprimido debaixo da chibata de Faraó. E eles haviam perdido completamente a noção de liberdade, eles não sabiam mais o que era ser um homem livre. Então Moisés precisa ir até esse povo, recrutá-los para que pudessem sair do Egito e formar um grande exército. E ele só pôde fazer isso porque ele sabia o que era ser um príncipe de Deus. Moisés é chamado dentro da tradição judaica de o príncipe. O líder do Senedrim, do Sinédrio, havia uma cadeira onde ele se assentava como um trono real, onde ele julgava as causas das pessoas que vinham até ele.
Os 40 anos que ele passa dentro do palácio de Faraó, vai formando dentro dele a habilidade para lidar com problemas de relacionamento interpessoal e libertar a mentalidade daquelas pessoas. Sabe por quê, irmão? Olha para cá, deixa Deus falar o seu coração. Um escravo não pode definitivamente libertar outro escravo. E deixa eu dizer uma coisa para você, pastor da SEM, debaixo da autoridade do sangue de Jesus e com a permissão da nossa presidência, Deus chamou você para liderar homens livres e mulheres livres. Chega! Não podemos mais reproduzir esse sistema de morte, controle, exploração e medo dentro das nossas igrejas. Não podemos mais aturar esse espírito de medo na nossa vida e no nosso coração. Caminhando já para o encerramento, Ítalo, por que você fala aqui sobre o medo, sobre o espírito de medo? Eu preciso que você entenda isso. Talvez essa é a tônica do Espírito Santo para essa tarde. 1 João capítulo 2, verso 18. Abre, por favor. Quatro 18, perdão. 1 João 4,18, está escrito. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Deixa eu dizer uma coisa para você, presta atenção. Quando uma pessoa é escrava, o ponto central no sistema de crenças de um escravo é que tudo o que ele faz por medo. Medo de punição, medo da interpretação das pessoas, medo de como ele vai ser interpretado, medo de não ser aceito. Existe um dispositivo dentro do seu cérebro, no sistema límbico. Esse dispositivo, chamado de amígdala, ele é responsável por regular os seus medos. Presta atenção, deixa Deus falar o seu coração. Todas as vezes que você passa por uma situação de apuros, o nível do seu cortisol vai lá em cima, a adrenalina sobe. E esse dispositivo ele é acionado, chamado de amígdala, e você entra em uma situação onde você só tem duas alternativas: lute ou fuja. Quantos de nós vivemos assim? É isso que o medo produz nas pessoas. Sabe aquelas pessoas que não se abrem para o relacionamento? Sabe aquelas pessoas que às vezes estão ali escondidas, ou talvez eles tenham medo de se lançarem naquela palavra que Deus já falou sobre elas e sobre a sua identidade? Ele não faz isso porque ele está em um processo de fuga. Isso só acontece porque ele tem uma coisa chamada de medo. Mas a Bíblia diz que o antídoto contra o medo, deixa Deus ministrar o seu coração, é uma coisa chamada amor. Quando eu entendo que eu sou amado pelo meu Pai, eu me lanço nos braços do meu Pai. Quando eu entendo que Ele me ama, eu tenho capacidade de dar o primeiro passo, colocar o pé e acreditar que Ele vai botar o chão embaixo. Eu tenho sido ministrado poderosamente pela minha filha de 1 ano, vai fazer 3 meses depois de amanhã. 1 ano e 3 meses. Talvez mais do que 10 anos estudando teologia. Nós matriculamos a Olivia na natação com 6 meses de idade. E começamos a acompanhar ela todos os sábados na natação. Ela foi uma das primeiras da turma, e eu já sei o que é sentir orgulho de ser pai. Porque um dia o professor elogiou e eu fiquei todo inchado com elogio. Ele disse: nossa, a Olivia é demais. Porque ela é a única que coloca. Ela fica de pé, às vezes ela se encosta na borda da piscina
E eu vou lá para dentro da piscina e eu digo, pula papai. Irmão, ela pula. Sabe por que ela pula? Porque ela sabe que o pai vai segurar. O que nós estamos fazendo na nossa filha, deixa Deus falar o seu coração, é gerando nela memórias afetivas. E eu peço a ajuda dos irmãos de oração para que nós possamos fazer esse trabalho. Sabe por quê? O que é que vai acontecer? Quando essa criança cresce, ela entende que Deus é um Pai celestial. Todas as vezes que o Senhor falar, vai, ela vai. Todas as vezes que Deus disser, se lança, ela vai se lançar. Talvez você está aqui hoje, preso, sabe, com seus pés em grilhões, em amarras, porque você está tomado por esse espírito de medo. O Senhor me trouxe aqui nesses dias para ministrar o amor do Pai sobre o seu coração. Nós vamos declarar que esse medo vai embora e você vai viver o novo de Deus na sua vida. Você pode dizer amém por isso, meu irmão? Deixa eu dividir com você um texto. Esse eu não pedi para as meninas colocarem. 2 Reis 19. 2 Reis 19, verso 7. O rei da Síria foi contra Ezequias. Ezequias foi consultar o profeta Isaías. E eles oraram. E Deus veio com resposta. E Deus disse, olha, você não vai precisar fazer nada. Só tem uma coisa. Verso 7. Colocarei nele um espírito de medo. E ao ouvir um certo rumor, voltará para a sua terra. E nela eu farei cair morto a sua espada. Escute, deixa eu falar uma coisa para você. O medo é um espírito. Ele se apossa da sua mente. E ele prende as suas reações. Bill Johnson diz que quando nós temos medo, nós estamos depositando a fé no reino errado. Todas as vezes que você aposta no medo, você está mandando uma mensagem para o mundo espiritual, dizendo, sabe Deus, eu acredito que o diabo pode mais do que você. Eu não sei contra o que você está lutando, eu não sei qual é o medo que tem prendido você. Mas nós precisamos definitivamente enfrentar os nossos medos. Apocalipse, capítulo 20, está escrito... 21:8 está escrito, quanto aos medrosos, em algumas traduções diz, quanto aos covardes, não entrarão no reino dos céus. Provérbios capítulo 10, verso 24 está escrito, o temor do ímpio virá sobre ele. Hebreus capítulo 2, verso 14 ao 15 está escrito, o medo da morte produz escravidão. Jó disse, aquilo que eu temia me sobreveio. Provérbios 23, verso 7 está escrito, assim como um homem imagina na sua alma, assim ele é. Em Lucas capítulo 8, verso 23 ao 24, os discípulos estavam passando por uma tempestade. Quantos lembram disso? Diga assim. Já foi citado aqui, Jesus foi até eles, olha aí, falando nela. Jesus foi até eles e disse, homens de pequena fé, por que vocês têm medo? Existe cerca de 366 vezes nas escrituras a expressão, não temas. Versículo que minha mãe ficava mandando para mim direto durante a pandemia, Josué capítulo 1, verso 8 e 9. Mamãe de zap é complicado, né, John? Não temas, seja forte, corajoso, porque o Senhor teu Deus será contigo por onde quer que andares. Somente tenham cuidado de meditar na palavra, no livro dessa lei, de dia e de noite, e serás bem sucedido, e tudo quanto farás virá a prosperar. Estava visitando o zoológico antes de ontem, e a gente foi procurar o leão. Quem já foi no zoológico de Brasília?
E aprendi uma coisa nova com o meu amigo pastor Luiz. A gente estava procurando o leão e ele olhou para mim e perguntou: pastor Ítalo, qual é o animal mais forte da selva? Eu falei para ele: o leão, é óbvio. E ele falou: não, o leão não é o mais forte, o leão é o mais corajoso. E por causa da coragem do leão, ele estremece os outros adversários na savana. Ei, escuta, deixa eu dizer uma coisa para você. Pedro vai dizer que o nosso inimigo está ao derredor fazendo o quê? Buscando a quem possa tragar. Mas a Bíblia diz que ao nosso lado está o leão da tribo de Judá, aquele que foi morto e reviveu. Levanta a sua mão para o céu nessa tarde, meu irmão, e deixa esse leão rugir. Deixa esse leão rugir. Eu tenho reunido a nossa equipe nesses dias e nós temos orado com as bandeiras dos 9 estados do Nordeste, pastor Robson, e nós temos dito: o Nordeste vai ficar pequeno para nós. Sabe por quê? Aqui tem um povo. Uau, cara. É para isso que Ele nos chamou nesse tempo. Esse tempo será definido entre os corajosos e os covardes, entre aquelas pessoas que vão entrar em um modo de autopreservação e aqueles que vão se lançar para a palavra profética que está diante deles. Você pode escolher, você pode ficar com a teologia que justifica a sua falta de poder, ou justifica a sua falta de crescimento e dizer: as coisas sempre foram assim, vai permanecer assim. Mas você pode olhar para esse livro, sabe como eu tenho dito, coloca a sua cara na Bíblia, o seu joelho no chão e deixa o leão rugir e diga: Deus, se você está comigo, eu e Deus já somos maioria, não temos problema com isso. Nós temos desfrutado de tanta bondade de Deus que às vezes eu olho para minha esposa e digo: eu acho que eu sou filho único, só pode. Deus tem que abençoar outra pessoa, Ele tem me abençoado demais. Tudo aquilo que Ele disse que Ele faria na minha vida, Ele está fazendo, e Ele tem feito muito mais além daquilo que eu tenho pedido, daquilo que eu pensei, porque essa é a natureza de Deus. Ele é bom. Naum capítulo 1 verso 7: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que nele se refugiam. Isso tem sido meu mantra por muitos dias, sabe? Muitos dias. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e Ele conhece aqueles que nele se refugiam. Quando nós chegamos aqui no primeiro dia da convenção, antes da primeira palavra, eu olhei para a pastora Rose e Deus me deu 2 Timóteo 1,7, que está escrito: Deus não nos deu espírito de medo ou covardia, algumas traduções, mas de poder, dínamos, amor e moderação. Você está sentindo o seu coração arder nessa tarde? Existe um calor de Deus crescendo dentro de você. Sabe o que é isso? É a identidade do Pai dizendo: você nasceu para algo importante, cara. Não importa o que as pessoas disseram, não importa quantas vezes você ouviu não importa quantas vezes fecharam a porta na sua cara, você nasceu para algo grande, sabe? Um dia, alguns anos atrás, o primeiro DVD de pregação que eu tive a oportunidade de fazer, Deus disse: olha, você estuda a palavra, prega, pastoreia, você vai viver da obra. Um dia eu estou voltando, pastor Robson, feliz. O Ezequias falou hoje pela manhã, eu me lembrei, um menino, 20 anos, feliz. Um irmão me deu uma carona. Na época eu só tinha um sapato furado. Eu andava 4,5 km para ir para a igreja, 4,5 km para voltar. Eu morava na roça com meus avós, e eu ia para a igreja muito feliz e satisfeito, muito obrigado. E um dia eu pedi carona para um irmão, ele me pegou na porta da igreja, olhou para mim e falou: o que é isso que está dentro da tua mala? Eu falei para ele: não, aqui são os DVDs que eu vendo aí onde eu prego, na época do DVD, ó, para você ver que eu só tenho um cara de novo, né? Mas já tenho 3.3. Acho que eu sou mais novinho aqui ainda da convenção. Eu fui o primeiro pastor solteiro a ser consagrado aqui na convenção. Me orgulho disso, com 23 anos, há 10 anos atrás. Ele olhou para mim e disse assim, olhou para minha maleta e ele riu, cara. Ele riu. Sabe aquele espírito de deboche, como fizeram com José, disse assim: lá vai o sonhador.
Mas nada como você permanecer na palavra. Nada como você ficar no lugar onde Deus te mandou. Caros, saber quem você é. Nada como você conhecer a sua identidade. Os anos passaram. Um dia eu estou voltando de uma conferência onde eu fui pregar numa igreja grande. Eles pagaram a minha passagem aérea, ida e volta. Fiquei num hotel maravilhoso. Quando eu estou voltando, na porta do aeroporto em Petrolina, que eu encontro, aquela pessoa estava ali passando dificuldade financeira, tendo que trabalhar em 2 empregos para sustentar a sua família como taxista. Quando ele me viu entrando, ele olhou para mim, ele disse: Ítalo, rapaz, eu quero te pedir perdão, porque um dia eu te julguei, eu não acreditei naquilo que você carregava. Nós começamos de uma igrejinha, acho que só dava o quê? 15 pessoas. A salinha do Ministério Infantil era um forno. Quando as tias iam fazer, meu Deus, coitado, saía de lá parecendo tampa de cuscuzeira, mais suada do que... Pensa num lugar quente, irmão, apertado. Essa coitada sofreu. Não, eles não sabem o que é o calor do Nordeste. Os pastores da cidade me julgaram. Uns diziam que eu era prepotente, outros diziam que eu vivia em fornicação com a Carol. Fui difamado, fecharam as portas, tentaram de tudo. Mas nada como você saber a sua identidade e o lugar para onde você foi chamado. Os anos se passaram. Hoje, se você for em Petrolina, a comunidade entre as nações é uma igreja enorme que está na principal avenida da cidade. Todo mundo que vai lá passa e vê uma bonita igreja. Não estou falando isso para me exaltar. Tem pessoas aqui, os meus amigos estão ali, os meus escudeiros estão ali. O nosso relacionamento é muito mais do que de líder e liderado. É um relacionamento de aliança. Eles têm chorado comigo, e tudo que nós temos vivido é porque Deus nos deu uma equipe maravilhosa. Muito obrigado pelo coração de vocês. Desculpa, irmão, isso não é arrogância. Sabe, para a mente religiosa, a convicção, Fábio, parece arrogância. Não, irmão, é só convicção. Feche os seus olhos. Quais são os pensamentos que têm frequentado a sua mente? Para onde você está indo? Qual é a sua identidade? Para que você nasceu? Isso é tudo que importa. Deus está nos habilitando para cumprirmos o nosso chamado. Não diz respeito a sermos melhores ou piores do que ninguém, Luiz. Diz respeito apenas a sermos quem nós somos chamados para ser. Diz respeito a sermos quem nós somos chamados para ser. Desde a eternidade eu te conheci, as nações te dei por profeta. Ele é aquele que levanta o pobre do pó e do monturo, o ergue e o faz assentar à mesa com os príncipes. Você escolhe. É você que escolhe